Muita gente conhece o método dedutivo e o método indutivo. O método dedutivo é um método analítico, a priori. É aquele que chega a certas conclusões de acordo com o próprio significado das palavras. Por exemplo, João é um homem, todo homem é mortal, logo João é mortal. Isso é uma dedução que já está implícita no significado das palavras, no significado da palavra João, da palavra homem, da palavra mortal. Toda dedução parte do significado das palavras e chega a uma certa conclusão. Acontece que a dedução ela não te diz nada sobre a realidade. Ela só deixa explícito aquilo que já faz parte da estrutura da linguagem e das palavras. Por outro lado, a indução ela te diz alguma coisa sobre fatos. Você observa certos padrões através dos 5 sentidos e você espera que esses padrões continuem se repetindo como eles aconteceram antes. Por exemplo, eu já larguei uma caneta 500 vezes e ela caiu todas as 500 vezes. Então eu induzo que se eu largar ela de novo, ela vai cair de novo. E caiu. Só que eu não posso ter certeza que ela vai cair, porque existe a possibilidade de um planeta errante que está solto na galáxia passar em cima da Terra exatamente na hora que eu deixar ela cair, e a gravidade naquele exato momento falhar e ele não cair. É possível que aconteça outro fenômeno que nós não conseguimos entender com o universo, com a física e a gravidade pare de funcionar por um momento. A questão é que você nunca pode ter certeza de uma indução. Toda indução sempre é uma probabilidade. Você identifica que um certo fenômeno aconteceu de um jeito até agora, então você espera que ele continue ou que ele provavelmente continue se repetindo. Aí nós chegamos num problema. A dedução não diz nada sobre a realidade e a indução não te dá certeza de nada. Então como é que você pode ter certeza sobre algo da realidade? Você não pode ter certeza de alguma verdade sobre a realidade nem por dedução e nem por indução. Você vai precisar de um terceiro método, que é o método sintético a priori. Ou seja, ele não é a posteriori, porque não precisa dos 5 sentidos e nem da indução. E ele também não é analítico, ele não se baseia no significado das palavras. Ele identifica algo sobre a realidade, algo que existe, mas de forma a priori. Como nós vamos conseguir chegar numa primeira verdade sintética a priori, uma primeira verdade sobre a realidade e que você pode ter certeza que ela é verdadeira? Uma pessoa que tentou fazer isso foi o René Descartes, na sua primeira meditação do seu livro Meditações da Primeira Filosofia. Descartes pensou assim: eu não tenho certeza de nada, tudo que eu acredito ser verdadeiro pode ser falso, eu duvido de tudo que eu acredito, e eu quero conseguir ter certeza de alguma coisa no meio de todas as dúvidas. Descartes levou o desafio ao extremo, postulando um demônio superpoderoso que estivesse enganando ele, estivesse fazendo ele acreditar em coisas falsas, achando que eram verdadeiras. Então, mesmo que um demônio superpoderoso estivesse entrando na cabeça do Descartes, enganando ele, fazendo ele acreditar em falsidades, ele queria chegar numa verdade que mesmo assim ele não pudesse duvidar, que ele pudesse ter certeza em todas as hipóteses. Um outro exercício diferente, mas com o mesmo propósito, nós poderíamos imaginar uma pessoa sem os 5 sentidos e que não tem nenhum conhecimento. Você não sabe de nada e você não tem os 5 sentidos e você precisa saber de alguma coisa. Esse é o desafio. Como você pode saber de alguma coisa sem os 5 sentidos e sem saber de nada antes? Se você quiser, pode pausar o vídeo e tentar resolver esse desafio e depois ver se a sua resposta é a mesma que eu vou dar. Antes de responder isso, vamos voltar ao Descartes. A solução que ele trouxe é de que eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Então ele pode duvidar de tudo, mas não pode duvidar de que ele está duvidando. Não tem como o demônio estar enganando ele sobre isso, porque ele está duvidando exatamente naquele momento. Ele está duvidando de tudo que ele acredita. Então ele chega na primeira certeza, que é o duvido, ou dúbito. E daí ele deduz: dúbito, ergo cogito, ergo sum. Duvido, logo penso, logo existo. Essa é a tradução oficial, mas eu acho ela uma péssima tradução. Eu traduziria, na verdade, como: duvido, logo tenho estados mentais, estados conscientes. A dúvida é um estado consciente, pensamentos são estados conscientes. Logo sou um ser consciente. Porque é famosa a frase:
penso logo existo, mas não é tão famoso assim o que ele realmente queria dizer com isso. Ele queria dizer não apenas que ele existe, mas que eu sou um ser consciente. A natureza do eu é a consciência, é a natureza de um ser consciente. Por que consciente e não pensante? Porque essa palavra cogito que o Descartes usou, ela tem um significado muito mais amplo do que só pensar na nossa linguagem, porque estados de consciência incluem pensar, incluem percepção, incluem sentimentos, incluem todos os estados de consciência. Então Descartes chega a essa conclusão de que eu sou um ser mental, um res cogitans, uma substância mental, um ser mental, que ele considera diferente do res extensa, que é o ser físico, o ser extenso. Mas o assunto desse vídeo é chegar no primeiro conhecimento. Isso aí dos detalhes da mente, da substância, isso já não importa tanto nesse momento. A gente quer chegar no primeiro conhecimento. Eu não tenho 5 sentidos, eu não tenho nenhum conhecimento e eu preciso conhecer alguma coisa. Ou eu preciso ter certeza de alguma coisa sobre a realidade, porque a indução não te traz nenhuma certeza. E a dedução não te traz nada sobre a realidade. Eu acho que a resposta do Descartes foi muito boa, mas ela está incompleta. Quando Descartes fala duvido, ele já está pressupondo outras coisas por trás desse duvido. Então vamos analisar o que significa a palavra duvido. Duvidar significa ter uma certa posição sobre o valor verdade de proposições. Você tem uma posição de não acreditar que proposições sejam verdadeiras e nem falsas. Você não se posicionou em proposições serem verdadeiras nem falsas. Agora, para você duvidar, você já pressupõe a existência de proposições. Então eu vou defender que essa é a primeira proposição verdadeira sobre a realidade que você pode ter certeza que é verdadeira, sem precisar dos 5 sentidos. É a verdade, proposições existem. A proposição, proposições existem, é muito fascinante, porque ela prova a si mesma. Porque a proposição, proposições existem, é uma proposição. Então ela sempre é verdadeira. Porque se ela existe como proposição, então existem proposições. Isso não é uma dedução, porque não está implícito no significado da palavra proposição que proposição existe. Isso não é uma dedução, isso é uma demonstração sintética a priori, onde eu pego a proposição e eu mostro que a própria existência daquela proposição está provando algo. Então nós conseguimos resolver o desafio. Um ser consciente, sem os 5 sentidos, sem nenhum conhecimento, ele consegue saber que proposições existem. Porque o próprio fato de você fazer essa proposição já faz ela existir. Mas tudo bem, você conseguiu saber isso, mas e daí? Qual é a importância de saber que proposições existem? Aí é que a coisa vai ficando cada vez mais interessante, porque eu vou mostrar que só dessa verdade, que proposições existem, você pode deduzir muitas coisas importantíssimas. Inclusive, eu vou defender que essa proposição é a origem de praticamente todas as verdades sintéticas a priori. Ou pelo menos é o fundamento de onde você pode partir para demonstrar as outras verdades sintéticas a priori. Eu estou chamando de demonstrar de propósito, para não confundir com deduzir. Isso não é dedução. Isso é uma demonstração a priori, mas não é analítica, não é baseada na lógica. Isso é uma demonstração da realidade partindo da existência da proposição. Então nós temos o primeiro conhecimento, proposições existem, e dele nós vamos deduzir o segundo conhecimento. Acontece que proposições, elas não existem voando por aí. Olha, pousou uma proposição na minha janela. Olha, identifiquei uma proposição, vi uma proposição com um telescópio no espaço, cavei um buraco aqui, achei uma proposição dentro, vi no microscópio elemento químico, proposição. Ou você abriu um computador, olha, achei zeros e uns aqui que juntos fazem uma proposição. Você já viu um 0 e 1 voando dentro do seu computador? Não. Ou abri um cérebro, achei aqui a proposição, tirei aqui do cérebro, extraí com uma seringa aqui um extrato de proposições. Então, proposições, elas existem apenas quando são feitas por um ser consciente. Elas são um fenômeno mental. Então, quando existe uma proposição, existe um ser consciente fazendo a proposição. Então essa é a segunda verdade que você pode demonstrar do nada sobre a realidade. A verdade de que eu faço proposições. Por que eu? Porque eu só posso ver a proposição que eu estou fazendo. Eu não posso entrar na mente de outra pessoa para ver a proposição que a mente de outra pessoa está fazendo. Eu só posso perceber a proposição que eu fiz.
Mesmo que uma pessoa me fale uma proposição, ou eu leia num pedaço de papel, aquilo só é uma proposição para mim quando eu pensei nela. Caso contrário, são apenas sons aleatórios, ruídos ou rabiscos no papel que não fazem sentido. Como, por exemplo, um animal, você pode falar com ele, ele não vai entender nada. Uma pessoa que não fala a sua língua, aquilo para ela não vai ter significado nenhum. Então a segunda verdade é: eu faço proposições. Essa proposição sempre é verdadeira, porque quando ela existe, você está fazendo ela. Não é seres humanos fazem proposições, não é o Homo sapiens faz proposições, não é indivíduos fazem proposições, é eu faço proposições. Essa proposição é sempre verdadeira. E ela diz algo sobre a realidade. Ela diz que eu faço proposições. E daí nós chegamos no terceiro conhecimento, terceira verdade sintética a priori, que é: eu sou um ser consciente. Porque proposições são estados de consciência, eu faço proposições, logo eu sou um ser consciente. Mais uma vez, isso não é dedução. Isso é uma demonstração sobre algo real que existe, que você faz pelo fenômeno da linguagem. Então, proposições existem, eu faço proposições, eu sou um ser consciente. E a quarta verdade, surpreendentemente, que nós podemos saber é o axioma da ação, o axioma da praxeologia, que é: eu ajo. Essa proposição, eu ajo, sempre é verdadeira, porque uma proposição existe e eu fiz essa proposição. Eu, ser consciente, fiz essa proposição. Então isso significa que eu faço alguma coisa. Ou seja, eu ajo. Eu tenho comportamentos conscientes. Comportamentos que eu provoquei conscientemente. Essa proposição sempre é verdadeira, porque para ela existir, você, o ser consciente, precisa ter feito essa proposição. E logo você agiu. Então, por essa demonstração sintética a priori, começando pela existência de proposições, você pode demonstrar o axioma da ação. E aí o resto da história já está na minha playlist Praxeologia. Eu tenho muitos vídeos já nesse canal falando sobre praxeologia. Você tem grandes pensadores sobre praxeologia, Mises, Rothbard, Hoppe. Então olha que interessante que um ser, de uma forma totalmente a priori, sem saber nada e sem usar os 5 sentidos, ele pode chegar no axioma da ação. E a gente sabe que do axioma da ação você deduz a economia inteira, você deduz a ética inteira. Isso quem acompanha meu canal, já viu meus vídeos de economia e ética, já entende. Mas acontece que você deduz ainda muito mais do que isso. Não é só ética e economia, você deduz outras coisas também. Eu vou falar sobre essas outras coisas nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado da demonstração e a partir de agora você pode conhecer a realidade de forma a priori. Se você achava que não era possível, se as pessoas te desafiavam e diziam que o apriorismo não diz nada sobre a realidade, agora você sabe como demonstrar verdades sobre a realidade de forma a priori, usando o método não analítico, mas o método sintético a priori, que não é uma dedução, mas é uma demonstração. Nos próximos vídeos eu vou demonstrar também como se pode deduzir a epistemologia e a metafísica pela praxeologia, pelo axioma da ação, que são deduções também muito interessantes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.